gente pode também apontar aí questões de conquistas desses momentos históricos, né? Uma conquista muito importante é da Constituição de 1891, a nossa segunda Constituição, mas a primeira Constituição republicana. A partir dela, nós temos conquistas importantes que você pode utilizar aí na sua redação. Como o fim do voto censitário, por exemplo, antes a Constituição de 1824, né, lá do período imperial, era voto por renda, agora não é mais por renda. Nós temos um voto universal para cidadão alfabetizado, então antes aí, você amplia um pouco esse voto. Claro que não é uma coisa assim fenomenal mesmo, porque a gente sabe que a maioria são analfabetos, mas você não tem mais essa condição de renda. Tem também o fim do poder moderador, o Estado laico. Eu acho que isso é muito importante para a sua redação, você entender que a partir de 1891 você tem o Estado laico. Tudo bem, então você tem a separação da igreja e do Estado, porque antes a igreja católica, né, a religião católica era a religião oficial do Brasil, então, né, todas essas questões de Estado envolviam a religião também. Agora não, e você tem a liberdade de culto, mas a liberdade de culto também existia, agora vai ser maior ainda, né, graças a você desvincula, né, a igreja do Estado. E isso vai interferir também na questão da educação, porque agora você vai ter ensino primário obrigatório, isso não tinha. Então, uma conquista da educação aí importante em 1891, ensino primário obrigatório, laico e gratuito. Coisas muito importantes para a educação. Eu sei que vocês adoram aí falar de educação no Brasil, então alguns dados são importantes para você usar nesse repertório. Aí você pode até mesmo usar essa questão de laico, é laico ou não é, você pode usar essa crítica também na sua redação, né? Você pode argumentar em cima disso. Porque, olha, desde 1891 a gente tem um Estado laico na nossa Constituição. Porém, até os dias de hoje, o Brasil é muito influenciado em questões políticas pela religião. É só você olhar os feriados, por exemplo, no Brasil. Estou dando um exemplo muito superficial, né? São os feriados. Páscoa, Natal, tudo isso, Estado laico, as pessoas não trabalham em feriado católico, mas se for feriado de qualquer feriado, assim, dia especial de qualquer outra religião, as pessoas continuam trabalhando. Isso é um Estado laico? Não é um Estado laico? Você pode discutir isso. Ou então, por exemplo, quando na escola pública, eu lembro que eu estudei parte da minha vida em escola pública. Quando eu entrava na escola, a gente rezava um Pai Nosso, rezava Ave Maria. É uma escola pública, né? Então, se é laica, não tem que rezar. Não tem que ter aula de religião, foi mal. Não tem que ter aula de religião, não tem que ter nada disso. Então, você pode criticar bastante. Então, lembre-se que a prova que é isso de você, a redação que é isso de você, esse seu ponto crítico, essa questão crítica, então, aproveita, utiliza. Nós temos o federalismo dando mais autonomia aos estados. E nós temos campanhas sanitárias e reforma urbana. Isso você pode usar tanto para um lado positivo quanto para o lado negativo. Como assim? As campanhas sanitárias e reforma urbana, a primeira coisa que as pessoas costumam lembrar é sobre a revolta da vacina. E de fato, né, vai acontecer isso. A revolta da vacina vai ser problemático. Mas isso quer dizer que é tudo problemático? Não. Por quê? Você tem campanhas para evitar doenças no Brasil, coisa que não existia antes, né? Então, você tem campanha de vacinação, você tem vacina sendo fabricada. Então, assim, é muito importante nesse momento a gente pensar nisso também como uma conquista da ciência, da saúde no Brasil. E você tem a reforma do Rio de Janeiro. De novo, é polêmico? É polêmico. Tem ponto positivo, modernização do Rio, infraestrutura no Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo você tem muitos pontos negativos, né? Você tem expulsão aí de parte da população para as zonas periféricas. Você tem um aumento aí do número de favelas, por exemplo. Então você pode usar dos dois jeitos, e você pode usar dos dois jeitos, escolher um dos jeitos, fique à vontade, a redação é sua, use o melhor argumento para você, não precisa ficar decorando nada, são fatos aqui importantes para a nossa história que você pode usar do melhor jeito. Nós temos na Era Vargas, como eu disse, as leis trabalhistas elas são importantes, né? Você pode fazer a crítica, mas você também pode ver o lado positivo. Nós temos a Constituição de 34. Eu não estou usando a de 37 aqui, porque é uma Constituição muito autoritária, né? Nós não temos aí tantas conquistas. E aí, gente, mas Constituição
vocês adoram usar a Constituição de 1988. Vocês podem fazer comparações, né? Você não precisa só ficar jogando o artigo da Constituição lá no repertório. Usa de uma forma inteligente, faça comparações, mostre aí o histórico das conquistas. Então, 1891, várias conquistas. 34, a gente tem voto universal e secreto. Claro que os analfabetos ainda não votavam, tá, gente? Mas a gente tem essa questão do voto secreto como algo importante para o fim de manipulações políticas. A inclusão do voto feminino, com ressalvas, não são todas as mulheres, geralmente eram mulheres emancipadas, que significa mulheres que têm independência financeira com relação ao pai e ao marido. E isso, gente, infelizmente, na década de 30 não é a maioria, né? Não é a regra, é a exceção. Nós temos a justiça eleitoral, algo muito importante aí para as questões de eleições, de evitar fraudes. Ministério do Trabalho e a CLT em 43, claro, já existiam leis trabalhistas, mas a consolidação das leis trabalhistas é em 43, existe até os dias de hoje, claro que já foi modificada algumas vezes, mas existe até os dias de hoje a nossa CLT.